Marcos, capítulo 3, verso 13, diz assim a palavra de Deus: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele, e então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. E eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro; Tiago, filho de Zebedeu; João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão; André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, o filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Amém? Que Deus nos abençoe e aplique sua palavra nos nossos corações. Irmãos, nós estamos no mês de evangelização e missões. Nossa igreja tem destacado, vamos destacar isso durante o mês aqui na nossa igreja. Tivemos o mês passado a nossa campanha de missões estaduais, e a nossa temática também desse mês vai ser ainda estar falando sobre o compromisso, sobre a responsabilidade da evangelização. Nós todos temos um chamado. Deus fez um chamado na vida de cada um de nós. Até o não crente, Deus tem um plano na sua vida. Deus chamou esses que também não eram crentes e tiveram um encontro com Jesus. Jesus chamou eles, andou com eles e enviou eles. Todos nós somos missionários. Nós temos dito durante todo esse tempo aqui na igreja que o missionário não é terceirizado. Não é aquele, a gente só pensa que o missionário é o estrangeiro, aquele que vem de fora. Não, nós todos somos missionários. A nossa missão, ela é integral. Nós falamos aqui hoje pela manhã, falamos sobre missão integral, baseado no texto de Mateus capítulo 4, que foi falado, né? E hoje nós vamos continuar a falar a respeito dessa responsabilidade que nós temos de evangelizar o mundo, de falar do amor de Deus, de levar o amor de Deus ao próximo. Estávamos falando quase agora aqui no aviso da comunidade lá do Iraque, uma comunidade extremamente carente, os irmãos já sabem disso, que é extremamente também necessitada da palavra de Deus. E aí a pergunta que foi feita a Isaías continua: Senhor, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Pessoas continuam necessitadas, com sede, clamando, mesmo sem saber, irmãos. As pessoas têm vazio, têm sede de Deus, e nós precisamos assumir o chamado de Jesus na nossa vida. A experiência que nós acabamos de ler aqui de Jesus com os seus discípulos, diz que depois que Jesus subiu ao monte, ele chamou quem ele mesmo quis. O texto deixa muito claro: Deus chama quem ele quer. Aqui está muito claro. Às vezes a gente fica, mas fulano, ciclano. Meus irmãos, Deus chama quem ele quer. O evangelho é loucura para aqueles que estão lá fora, mas para a gente é poder de Deus, e Deus chama quem ele quer. Deus não chama aqueles capacitados, Deus chama quem ele quer. Esses capacitados também, como qualquer um leigo, como qualquer um outro. A primeira verdade que eu vejo é que Deus chama quem ele quer. O texto do verso 13 diz que ele chamou quem ele quis, mas o texto continua, diz que aquele que eles quis vieram para junto dele. Veja aí o movimento da chamada no coração dos discípulos, que é a mesma coisa que acontece com a gente. Deus chamou quem ele quis, vieram para junto deles, diz o verso 14. Então ele designou os 12, que a experiência do texto foi esses 12, para estarem com ele, perto dele, para depois enviar eles a pregar. Veja o movimento qual é. Jesus chama quem ele quer, traz para perto dele, depois Jesus envia esses para pregar. O movimento é muito simples, irmãos. A gente vai ao encontro dele e ele nos impulsiona a ir a pregar. E aí diz que Jesus deu autoridade para que esses possam exercer. Por isso, no texto de Mateus 28, no verso 18 em diante, Jesus começa dizendo a grande comissão, dizendo: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Por isso, ide a todos os povos.
Então, se ele envia, irmãos, ele tem autoridade sobre isso. Por isso ele começa: todo poder me foi dado. Ele tem poder para enviar, ele tem poder para nos mandar ir. Ele sempre nos chama para que a gente possa ir. E aí o verso 15 diz que ele deu autoridade para que aqueles discípulos exercessem a autoridade de expulsar demônios. E aí o verso 16 diz que os 12 que foram designados, e aí ele diz, passa a lista de todos os 12 discípulos. Então Jesus escolheu os seus discípulos, chamou os seus discípulos para perto dele, logicamente capacita, anda com Jesus, aprende e também ensinou eles a ir, enviou eles. Precisamos, irmãos, ter uma reação a respeito do nosso chamado. Precisamos sair da inércia, como a proposta do tema, da inércia ao movimento. E o movimento da inércia é bem interessante. Talvez para alguns agora esse tempinho vai ser um pouco chato, porque a gente vai falar de física. E para aqueles amantes da física, que deve ter pouquíssimo aqui, se é que tem, ou negócio chato, né? Eu vim gostar depois, assim, gostar mais ou menos. Mas no colégio, meu Deus do céu, é muito chato. Mas para os amantes da física, o movimento da inércia é muito interessante. E eu aqui na igreja, eu já disse para os irmãos que eu gosto de ver e consigo ver o evangelho em todo canto. Sabe por quê? Porque a Gênesis nos diz que Deus criou todas as coisas. Todas as coisas, Ele é a fonte. Ele é a fonte do conhecimento, seja físico, seja matemático, seja qual for. Deus é a fonte, Jesus é a fonte do conhecimento. E olhando para o movimento da inércia, nós conseguimos ver o evangelho, a chamada de Jesus nisso. Que esse movimento da inércia, sabe, irmãos, é uma das grandezas da física, como aqui já foi falado. E aí também esse movimento narra a dificuldade de alterar o estado do corpo. Ou seja, para que um corpo possa sair em movimento, é preciso que esteja uma alteração nessa inércia. E quanto maior for esse corpo, mais dificuldade esse corpo tem de se movimentar. Essa é a teoria da inércia. É tão interessante que a gente já consegue ver Jesus no meio disso aí. Que quanto maior é a dificuldade daquele corpo, maior é a dificuldade e a resistência dele se alterar para se movimentar. Olha só, na nossa vida é da mesma forma. Quanto maior a dificuldade a gente tem, coisas que a gente coloca dentro da gente, maior a dificuldade da gente sair para cumprir o chamado de Jesus. Porque a gente está cheio de coisa. É como na física mesmo, na teoria da inércia, que quanto maior o corpo, mais enche de massa, fica mais pesado, é difícil de se movimentar. E a gente se enche de muita coisa, irmãos. Principalmente no período que a gente está vivendo. Desse momento de tanta correria, de falta de tempo, e é curso, é trabalho, é pós-graduação, é mestrado, é 2 trabalhos. E a gente se enche de muita coisa. E aí onde é que está o espaço de Jesus nisso? Como eu vou conseguir sair da inércia se eu tenho tanta coisa colada em mim? Como eu irei me movimentar se tem muita coisa me pesando e eu não posso seguir? E a gente aprende que no movimento da inércia, na mesma coisa na vida da gente. Para que eu saia do meu canto, como aqui foi falado, que Jesus chamou aqueles que Ele quis para perto dele. A gente até consegue fazer isso. Mas aí na segunda parte, no movimento em que Jesus chama para perto e envia, aí fica difícil para a gente cumprir esse negócio. Por quê? Porque estamos carregados de muita coisa. A massa na nossa vida está muito pesada, muito grande. E a gente até consegue ver uma expressão na matemática bem interessante a respeito também desse movimento. A gente vê, por exemplo, uma expressão matemática da própria física, né? Que é I, ou seja, I igual a M vezes R ao cubo. Parece estranho, não dá para entender nada. Mas vem cá, preste atenção. I que é igual a inércia, a nossa vida, estamos parados. Sabe? Vezes que é igual a massa, que é a nossa vida que se enche, começa a acrescentar. Vezes um movimento, que é a nossa saída para ir para evangelizar. E quando a gente não consegue chegar no resultado dessa expressão,
acontece exatamente o que acontece nas igrejas: falta de pessoas que não saem da sua inércia. Você precisa deixar de lado as coisas que te atrapalham. Essa equação, ela nos lembra que nós precisamos diminuir a carga que há na nossa vida se a gente quiser ir em direção a Jesus. Se a gente quiser se movimentar em obediência ao chamado de Jesus. Um dos grandes estudiosos dessa teoria, chamado Isaac Newton, ele foi matemático, ele foi físico, ele foi astrólogo. E interessante que ele foi teólogo também. E aí é onde a gente encontra que Deus está no meio desse negócio. Aí é onde a gente enxerga o evangelho. Porque o Isaac Newton foi um dos maiores especialistas. Ele foi responsável pela a revolução científica. E ele era teólogo, ele estudou sobre Deus, estudou sobre Bíblia. Eu fiquei pensando, será que ele não tirou isso do evangelho? Essas expressões matemáticas, essas teorias da inércia. E aí a gente aprende com ele. E das suas maiores teorias, ele tem 3 coisas interessantes nas teorias chamadas as leis de Newton, por exemplo. E aí a gente consegue aprender com esse cidadão a respeito dessas leis da movimentação. É muito interessante, irmãos, como a gente vê. Por exemplo, ele propõe na sua lei que ele diz que se nenhuma força atuar sobre um corpo, ele não poderá sofrer alteração na sua velocidade ou no seu movimento. Aí eu fiquei pensando, se nenhuma força atuar num corpo, não vai alterar o movimento dele. Aí eu fiquei pensando, quem é essa força? Quem é essa força? Jesus, meu irmão. É Jesus. Se Jesus não operar na sua vida e na minha vida, a gente não sai do canto. A gente continua na inércia. A mesma coisa os discípulos, Jesus operou na vida deles. Vimos pela manhã que Pedro estava pescando, jogando rede, Pedro e André. Mas na frente estava ali Tiago e João, consertando a rede e o barco. Estavam lá parados no seu canto. Foi preciso que Jesus chegasse e operasse ali neles uma reação para que eles se movimentassem. Ah, meus irmãos, nós precisamos abrir espaço no nosso coração para que Jesus entre com essa presença e nos ajude a nos movimentar em direção ao que Ele tanto quer, o ide a todos os povos. A enviar como Ele enviou os seus discípulos, seus 12 discípulos. Cada um desses tinha as suas obrigações, cada um desses tinha as suas atividades, tinha os seus trabalhos. Falei hoje pela manhã que não dá para a gente aceitar tanto desculpa disso, porque Pedro estava trabalhando. Porque André estava trabalhando, João estava trabalhando, Tiago estava trabalhando. Mesmo assim, Jesus chegou e disse: venham. Falou para Pedro: vou fazer você pescador de homem. Não deixou de ser pescador, mas continuou agora a tanto fazer a sua pesca pessoal, o seu trabalho, mas agora a fazer as coisas de Deus. Pedro, você vai pescar homens. Então não tem como desassociar a minha profissão do meu chamado, como falei de manhã. O que é que você é? Você não só é na sua empresa não, querido. Você é em todo canto, saiba disso. Jesus quer usar a sua vida em todos os cantos. Dentro do hospital, fora do hospital, dentro da empresa, fora da empresa. Nós precisamos sair da inércia. Nós precisamos sair do nosso comodismo. E nós aprendemos com esse Isaac Newton a mesma coisa. Que para um corpo sair do movimento é preciso que haja uma ação de uma força maior. E biblicamente eu chamo essa ação de Jesus Cristo. O que é que falta? O que falta é eu e você assumir esse chamado. Como aqui já falei, é uma obediência ao chamado de Jesus. Mas é preciso sair da inércia. Os discípulos entenderam isso e quando receberam o chamado, foram em direção ao chamado de Jesus. E a gente vê que nessa teoria desse matemático, desse astrólogo, ele vai dizer umas coisas interessantes, sabe? Na sua primeira teoria ele diz que a tendência de um corpo em repouso ao movimento uniforme é manter-se em seu estado inicial, a não ser pela ação de uma força maior. Ou seja, a tendência de todo o corpo é manter-se parado no seu estado inicial. Se nada nos mover, se nada nos reagir, nós vamos continuar da mesma forma.
Se a gente não tiver algo que nos motive, sabe, algo que nos faça sair do lugar, vamos ficar no sofá da mesma forma. Nós temos que ter algo que nos empolgue, isso em todas as áreas da vida. Pensa numa pessoa depressiva, que às vezes até ela quer, mas ela precisa de motivação. E para a gente pregar o evangelho também. Mas eu quero dizer aos irmãos que todas as motivações já foi dada. Jesus já fez tudo. O que falta é a gente sair dessa inércia da gente. É querer se movimentar em direção. Então a tendência do corpo é ficar parada. E quanto mais ela fica parada, mais ela se enche de si. Ela aumenta em massa a dificuldade e continua. Contextualizando, quanto mais você está cheio de si mesmo, você não se movimentará em direção a Jesus. Quanto mais você estiver cheio de você mesmo, você não se movimentará ou se moverá em relação a Jesus. É preciso tirar as cargas, irmãos. A gente começa a colocar muita coisa na nossa vida. É preciso ser mais simples, entender que o evangelho é mais simples, entender que nós temos um chamado e que eu preciso cumprir esse chamado. Mas quanto mais cheio de si a gente fica, mais difícil vai ser assumir o chamado que Jesus tem na nossa vida. E isso é física mesmo. Imagina aí um carro, um caminhão, por exemplo, e um carro de passeio. Ambos a mesma velocidade, 60 km por hora, exemplo. E aí existe um obstáculo na frente. Todos dois vão pisar no freio, logicamente. Quem vai ter mais dificuldade? O caminhão, não é isso? Por quê? Porque a massa dele é maior. Então ele vai ter mais dificuldade em reagir àquela situação. Então quanto mais cheio de si, quanto mais coisas a gente colocar para dentro da gente, a gente vai ter dificuldade, irmãos, de assumir esse chamado. É por isso que na igreja a gente sofre tanto com falta de pessoas. Nós temos gente no domingo, às vezes a igreja lota, mas cadê pessoas para trabalhar? Jesus mesmo disse, chamando os discípulos: olha, os campos estão brancos, vamos rogar ao Pai que mande trabalhadores, pessoas que saiam da sua inércia e que se movimentem em relação ao chamado de Jesus. O que é que eu e você tem feito a respeito desse chamado? Qual tem sido a nossa resposta? Ou será que você está tão pesado que não pode se movimentar em relação a esse chamado? Tire as cargas que há dentro de você. Tire as barreiras que há dentro de você, que lhe impedem de você movimentar em relação a Jesus. Mas há uma segunda teoria também, da segunda lei de Newton, que ele diz que o princípio fundamental da dinâmica mostra que a força aplicada ao corpo é fruto da multiplicação dessa massa. Ou seja, irmãos, traduzindo novamente para os irmãos, quanto mais coisas estivermos embarcados em nós mesmos, menos será a nossa velocidade em atender ao chamado de Jesus. Quanto mais coisas tiver, mais lentos vamos agir em relação a Jesus. Você não conhece pessoas, por exemplo, ou será que você se identifica com isso, que nunca tem tempo para nada? Você conhece? Às vezes eu me coloco nessa situação, às vezes, que eu quero fazer e não consigo. Muita coisa acumulada. E aí quando a gente olha para querer fazer algo para Jesus, não dá. Isso é física. E o evangelho está lá dentro da física também, nos ensinando. Não é à toa que Isaac Newton era teólogo. Volto a falar, para sair da inércia, precisamos entender, sabe, que a gente precisa tirar as coisas da gente. Foi assim que os discípulos fizeram. O texto diz que Pedro largou as redes, Tiago e João largou o barco e largou o pai. Porque não dá para a gente ir com tanta coisa e seguir a Jesus. Mas indo para o final, a gente tem uma terceira lei que Newton nos ensina também. Ele diz que é a lei da ação e da reação. É a lei mais conhecida que tem. Das três leis de Newton, a lei da ação e reação. Ou seja, toda ação tem uma reação. Qual foi a ação de Jesus na vida dos discípulos? Ele foi em direção e chamou os discípulos. Essa foi a ação de Jesus. E qual foi a reação dos discípulos? Aceitaram o chamado e foram aos campos. Será que a ação de Jesus na sua vida
não tem funcionado? Onde foi que Jesus errou nessa ação na sua vida? Jesus errou nessa ação? Jesus errou em lhe chamar? Ou a gente que não está assumindo o chamado em obediência? Toda ação deve corresponder a uma reação. E detalhe, Newton diz que é na mesma intensidade. A exemplo de um martelo, quando a gente bota lá no prego, a força do martelo é a força do prego, volta novamente. Ação e reação. A ação de Jesus é nos chamar para o ministério, para o campo. Volto a falar, qual tem sido a sua reação? Ou seja, Jesus chama os discípulos para perto dele, é ação, junto dele, depois envia. Jesus vem na nossa direção, irmãos, e nós devemos ir em direção aos outros, ação e reação. Eu temo a realidade do texto bíblico quando diz: nos finais dos tempos, o amor de muito esfriarão. Jesus convocou a igreja para assumir o ID. Mas para isso, precisamos sair da nossa inércia. Jesus tem um plano maravilhoso na vida de cada um de nós. Quando eu não era crente, eu não entendia isso. Quando eu me converti, achava que era um jargão. Mas hoje eu entendo que é uma verdade muito clara. Jesus tem um plano na vida de cada um de nós. Ele nos chamou com um motivo, irmão. Com um motivo. Se você está aqui nessa noite, Ele lhe chamou com algum motivo porque você está aqui essa noite. Ele quer fazer algo na sua vida. Toda ação deve existir uma reação. Quando Cristo chega na nossa vida, Ele muda tudo, Ele nos potencializa a gente sair da nossa inércia. Quando isso não acontece, tem alguma coisa errada conosco. E aí nós precisamos orar e perguntar: Senhor, qual é a tua vontade na nossa vida? Os campos estão brancos. Quantas pessoas precisam, irmãos, de escutar a palavra de Deus? Mas não só escutar a palavra de Deus, mas precisa de um abraço, precisa de oração, precisa de alguém que empreste o ouvido, precisa de uma cesta básica, precisa de uma roupa, precisa de alguma coisa. É preciso fazer algo em direção às pessoas, ao chamado de Jesus. A ação que vem corresponde a outra ação ou reação. Precisamos sair da nossa inércia para nos movimentar em direção ao chamado de Jesus na nossa vida. Que Ele nos ajude, irmãos, a sairmos da nossa inércia. Saiba que Newton tinha razão. Eu acho que ele era crente. Ele tinha razão. Que é preciso que haja reação em todo o corpo. Em todo o corpo. Ele se refere na física, logicamente, dos corpos materiais. Mas eu quero me referir a cada um de nós como corpo de Cristo, igreja do Senhor. Nós somos corpo de Cristo. E nós precisamos reagir à ação do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos reagir, irmãos. Precisamos avançar com esse evangelho. Não dá para viver só aqui dentro. Deus tem um plano na sua vida, irmão. Seja costurar, seja contar história, seja orar, seja fazer visita, seja o que for, Deus tem um plano nas nossas vidas. Não resista ao chamado de Jesus. Não sejamos desobedientes ao chamado de Jesus. Mas que possamos nos movimentar em direção a esse chamado. No nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado porque nós sabemos que o Senhor tem um plano na vida de cada um de nós. Obrigado, ó Pai, que naquela nossa inércia, em que nós estávamos parados, o Senhor chegou até nós com o poder transformador do Evangelho, trazendo vida e vida com abundância. Mas não fica só por aí, Pai. O Senhor também nos designou para que possamos ir a todos os povos, a exemplo dos discípulos, daqueles 12 homens que foram chamados. Todos tinham as suas obrigações, tinham os seus trabalhos, mas assumiram o chamado que o Senhor fez à vida de cada um daqueles. E o Evangelho chegou até nós hoje.
É preciso também, Pai, que aqui a tua igreja reunida nessa noite assuma esse chamado, que reaja à força do Espírito nas nossas vidas, que possamos ser enviados por ti a todos os povos, a começar aqui na nossa cidade, a começar na nossa casa, no trabalho, na escola, na faculdade, seja onde for, Pai. Que o Senhor possa movimentar essa igreja em amor, que possamos ser movidos pelo teu amor a pregar esse evangelho em todos os povos, em todos os lugares em que necessita. Há muita coisa para se fazer. A seara é grande e está branca, mas poucos são os trabalhadores. Jesus tem nos chamado, irmãos. Não sejamos desobedientes à voz do Senhor. Assuma um chamado que Deus tem colocado no seu coração. Você amigo, você visitante também, saiba que Jesus tem um chamado na sua vida. Ele está lhe chamando nessa noite, porque Ele tem algo a fazer na sua vida. Não importa a sua idade, não importa o seu estado que você se encontra, Ele te ama e tem um chamado na sua vida. Assim como Ele chamou aqueles discípulos, Ele quer chamar pessoas e continua a chamar pessoas. E se você sente que Jesus está te chamando, irmãos, amigo, querido visitante, renda-se aos pés de Jesus. Permita que a ação do Espírito mova a sua vida. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, o mais Ele fará. Porque não há Deus tão grande como o nosso Deus. É o Deus criador de todas as coisas. É o Deus da física, da teologia, da matemática. É o Deus que é a fonte de todas as ciências. Opera, Pai, milagre na nossa inércia e nos faz nos movimentar na direção do teu chamado, no nome de Jesus. Amém e amém.